Shalom, queridos, graça e paz da paz do Eterno, entrando aqui para falar sobre os acontecimentos. Quero convidar você para esse passo de fé, uma palavra de fé para te dar um destino, uma caminhada, para te ajudar a dar os seus passos na direção da vontade do Eterno. Então, quero te convidar para estar conosco, convidar outros para poder conosco se alegrar no favor de Deus. Então, convida aí outros, convide aí os seus amigos, compartilhe. Eu tenho certeza de que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Todas as vezes que se fala de acontecimento, logo as pessoas querem falar sobre escatologia, mas o que nós entendemos é que toda vez que há um acontecimento, pode haver uma mensagem por trás do acontecimento, e as pessoas não estão conseguindo decifrar os gatilhos que os acontecimentos estão mostrando para eles. A maioria das pessoas acham que o fato delas estarem enfrentando dificuldades é porque os acontecimentos não estão o ajudando, mas tem vários tipos de acontecimento. Há acontecimento que nos leva a nos preocuparmos acerca da vinda do Messias, mas na maioria dos acontecimentos não tem nada a ver com a vinda do Cristo, tem a ver com a nossa mudança de vida, com algo que nós precisamos fazer. Foi o que aconteceu com a rainha Esther. Ela estava achando que o fato de ela ser escolhida para entrar na presença do rei, aquele acontecimento, ela achava que aquilo era um mal que ela poderia morrer, porque ninguém podia entrar na presença do rei se não fosse convidada. Mas ela foi pelo o seu tio Mardoqueu convidada a se comportar como alguém que tinha sido colocado ali para gerar um milagre. Ou seja, os acontecimentos dela ser escolhida para reinar, os acontecimentos dela ter que ousar entrar na presença do rei, isso tudo já estava mostrando que ela deveria fazer alguma coisa. Na nossa vida é o mesmo. Quando você está sentindo uma dor, é um acontecimento, você vai em busca do médico. Quando nós estamos enfrentando dificuldades nas áreas, e às vezes a gente está achando que essas dificuldades são relacionadas ao fator fim dos tempos, e aí a gente acaba se acomodando. A maioria das pessoas se acomodam quando eles estão diante de uma situação. Aí eles dizem, não, é fim dos tempos. Minha mãe gostava muito de dizer isso. Quando acontecia alguma coisa, ela dizia, é os fins dos tempos. E aí quando a gente usa esse termo, é os fins dos tempos, uma coisa é certa, nos acomodamos e não buscamos mudar, não buscamos melhorar. E esta palavra, ela vem de encontro a essa situação. Porque tem horas que as pessoas elas estão aceitando isso, a situação, achando que é por causa do fim do tempo, que é assim mesmo, e acaba não fazendo nada em favor da sua própria vida. Os acontecimentos podem estar trazendo não uma mensagem de um fim de uma era, mas o fim de um mal que está lutando contra você e contra os teus sonhos. E eu escrevi aí algumas frases. Eu quero começar com essas frases, porque
elas fazem parte do nosso sermão. Eu quero ler, só estou abrindo aqui uma sala de vídeo para algumas pessoas. Então eu quero que você entenda algo hoje comigo, algo assim que eu considero importante. Tem pessoas que elas precisam de fato tomar uma decisão, criar uma estratégia para que possa alcançar. É tudo que eu tenho procurado nesses dias. Eu estou fazendo aqui uma série de trabalhos e esses trabalhos, eles vêm como uma estratégia para eu mudar, porque o que está acontecendo comigo não é para eu dizer é fim dos tempos, não, é para eu mudar, é para eu fazer algo que eu ainda não fiz, é para eu buscar ajuda, é para eu buscar uma compreensão, buscar entender, buscar fazer algo que ainda não fiz, porque senão a maioria das pessoas se envolve com esse discurso de fim de tempo e acaba deixando de lado uma oportunidade muito grande de vencer. Então a primeira frase que eu comecei foi a seguinte: não é o que você diz em voz alta para todo mundo que determina a sua vida, é o que você sussurra para si mesmo sobre o que Deus te falou, que tem o maior poder. Porque às vezes a gente percebe que às vezes estamos gritando tão alto as coisas que nos acontecem, gritamos, parece que para chamar a atenção das pessoas. Às vezes estamos gritando para que talvez alguém tenha compaixão, alguém tenha misericórdia. A gente gosta muito de falar em voz alta para o mundo, para que as pessoas vejam o quanto a gente é carente, o quanto a gente está sofrendo. Só que os acontecimentos, geralmente quando acontece algo com a gente tende a fazer isso. Tem pessoas que quando acorda de um sonho, o que ele vê é o seguinte: ele para e diz, não, eu tive um sonho ruim, vou contar para todo mundo, eu vou gritar isso para todo mundo para que não aconteça, principalmente quando o sonho é ruim. Quando o sonho é ruim, a gente sai espalhando para que aquilo não aconteça. A gente sai espalhando para que aquilo seja cortado, porque a gente começa a acreditar que quando a gente fala um sonho, ele não vai acontecer. Só quando a gente olha para a história de José, que acordou de um sonho, que Deus dizia que ele iria governar sobre os seus irmãos, e depois Deus disse que ele ia governar sobre os seus pais e sobre a sua casa, e ele conta esses sonhos, perceba que nada mudou. Nada mudou. Os sonhos, quando ele é de Deus, por isso que a frase começa desse jeito. Não é o que você diz em voz alta para todo mundo que determina a sua vida. Então não foi o fato de José ter dito que ele teve um sonho que mudou a vida dele. Não, foi o que ele sussurrou para si mesmo, do tipo: Senhor, eu fiz isso hoje. Às vezes nós estamos envolvidos com um problema e a gente diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, porque o Senhor já fez isso outra vez. Eu sussurrei na minha alma. Eu sussurrei hoje na minha alma. Hoje eu falei do que Deus falou para mim. Eu disse: não é os acontecimentos, não é o que está acontecendo comigo, nada disso. É o que o Senhor falou. Não é a atenção do mundo que eu estou em busca, é a atenção do Senhor. Porque na atenção do Senhor eu tenho certeza que eu vou vencer. Então, em vez de eu ficar gritando as minhas dores para as pessoas, eu sussurro para mim
o que Deus me falou. Eu estava conversando com Augusto, né? Augusto, meu irmão. E eu estava falando com Augusto o seguinte, eu disse: Augusto, e aí? Aí ele disse: cara, uma vez eu falei com Deus e Deus me falou comigo. Ele disse bem assim, espantado. Você sabia? Deus falou comigo e eu fiquei assim espantado, porque Deus estava falando comigo acerca do que eu perguntei para Deus. Aí ele disse: foi imediato. Aquilo foi imediato. Então, ele descobriu que Deus fala, E ele fala quando ele encontra alguém. Quer dizer, a partir dali, ele não gritou mais para as pessoas ouvirem o que ele estava sentindo. Ele simplesmente começou a falar dentro dele, a mesma coisa que eu e você. Começou a falar dentro dele o que Deus falou com ele. E aí Deus disse assim para ele: não olhe para o que as pessoas fazem, olhe para o que é o certo. Então, toda vez que você está num momento que não é muito bom, você tem que aprender isso. Você tem que falar para você mesmo o que Deus já falou. Dizer: Deus, o Senhor diz na sua palavra que vai me abençoar. Eu quero falar sobre alguns gatilhos que você vai despertar em você para você alcançar alguns resultados que eu tenho treinado na minha vida e tem dado certo. Por isso que o tema desse nosso trabalho é Passos de Fé, porque aqui eu falo de fé, como ativar sua fé. Então pega o primeiro ponto desta palavra. Não é o que você diz em voz alta para todo mundo que determina a sua vida. É o que você sussurra para si mesmo sobre o que Deus falou, que tem todo o poder para mudar a sua história. Não é o que as pessoas ouvem que vai te ajudar, é o que você ouve que vai mudar a sua vida. Então tem muitas pessoas que elas estão aí falando para que o mundo ouça, para que alguém o ajude, mas ela nunca falou para ela, porque quando falamos para nós, geramos confiança. E a segunda frase foi, eu já falei algumas vezes, já esteve, inclusive Kátia citou aí na última palavra, né? E aí tá a Kátia, Benedito, a Bispa Nuzete, Nayara também já compartilhou aí, eu não sei em qual coisa ela está, só me aparece assim quem vai chegando. Shalom, Benedito, Deus abençoe. Olha a segunda frase: a história que você conta para si mesmo é a história pela qual você vive. Sabe, tem muitas pessoas contando para si uma história de fracasso. E esta frase me veio quando eu olhava para a mulher do fluxo de sangue. Porque a mulher do fluxo de sangue, o acontecimento da vida dela paralisou ela por 12 anos. E em 12 anos paralisada com aquele grande acontecimento, o que foi que a mulher do fluxo de sangue começou? Ouviu falar de Jesus, ouviu que ele era o Filho de Deus, ouviu que ele era alguém que poderia sará-la, curá-la. Aí ela começou a contar uma história de milagre para a vida dela. Eu tenho certeza que ela parou e disse: olha, eu vou até ele, sussurrando em si, eu vou até Jesus e vou, nem que seja me arrastando até ele, eu vou até Jesus, nem que seja suplicando, eu posso até ir sangrando, mas eu vou até Jesus. Mas eu não vou só até Jesus, porque eu tenho certeza, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Olha que história ela conta para si. Ela não conta uma história de dizer: eu estou aqui excluída da sociedade, eu estou aqui sofrendo com os meus problemas, ninguém olha para mim porque eu estou com hemorragia. Não, ela não está contando uma história de fracasso para ela.
Ela deixava que as pessoas falassem isso, mas ela não contava. Isso está numa frase que eu escrevi aqui, que eu escrevi o seguinte: agir certo é melhor do que parecer estar certo. Então, aquela mulher do fluxo de sangue, ela não contou a história do fracasso dela. Ela não andava gritando para o mundo: gente, me ajude, eu sou infelizmente me aconteceu isso, é um grande acontecimento, é uma doença rara. Ai, gente, olha, tem tantos anos, 12 anos que eu estou longe da minha casa, tem 12 anos que... Não, ela contou o acontecimento. Não era para ela sofrer mais, mas para ela contar uma história. E olha, a história que ela conta de si para si mesmo é a história que você lê na Bíblia, porque ela vai e revela para Jesus o que aconteceu. Então ela vai para Jesus e diz: Senhor, eu disse para mim mesmo que se eu tão somente tocasse no Senhor seria curado. E eu vim e toquei, porque essa era a história que eu contava. Não é a história que eu vou gritar para todo mundo ouvir, para buscar ajuda, não. Eu contei, eu sussurrei uma história. Eu disse que minha vida iria mudar. Tem horas que você precisa falar para você só uma história que você quer viver, que não precisa ser contado nas rodas, porque nas rodas você encontra escarnecedores. Você vai ver que quando José sonhou, a Bíblia diz que quando José sonhou, José estava ali com os seus irmãos e disse: olha, eu sonhei que os 12 fechos, mas o meu ficava de pé, mas de vocês se prostravam. E ele conta essa história e ele começa a falar de uma história que ele tinha falado no seu interior, porque ele já sabia que Deus iria o abençoar. Olha, tem algo que a gente tem que falar para nós mesmos. Nós temos que saber que Deus vai nos abençoar. Por isso que eu escrevi logo depois, a história que você conta que você vive, eu escrevi assim: em vez de você reclamar quando estiver nervoso ou desconfortável, apenas fale para você o que Deus já disse, a sua verdade. Então, na hora que a gente está dos acontecimentos, a gente fica nervoso. Agora, depois eu volto da mulher de fluxo de sangue, porque eu quero mostrar para você que o acontecimento que teve na vida de Paulo foi sério. Eu preguei, falei sobre isso essa semana, em uma mensagem de conexão. Os prisioneiros ouviram. Paulo e Silas expulsou o demônio de uma mulher em Atos dos Apóstolos capítulo 16. Expulsou o demônio de uma mulher, a mulher foi liberta daquele demônio. E aí as pessoas começaram a reclamar, porque às vezes as pessoas reclamam pelo benefício que a gente faz por elas. Eles começaram a reclamar porque ela deixou de dar lucro. E aí mandaram Paulo preso, chicotearam Paulo, bateram, e Paulo está lá. Olha que acontecimento trágico, que acontecimento ruim. O cara poderia dizer, gente, gritar para todo mundo: gente, eu estou fazendo a vontade de Deus e estou sofrendo. Ele poderia dizer: gente, isso é o reino de Deus, é sofrimento. Não. Paulo e Silas começaram de voz baixa a contar uma história acerca do que Deus podia fazer. E no meio disso eles se alegraram e começaram a cantar, e os presos ouviam. Era para eles estarem reclamando, afinal de contas as dores eram grandes. Chicotearam ele, colocaram ele no cárcere
no mais privado do cárcere, ele estava lá, acorrentado, já estava num lugar profundo, escuro, no cárcere interno. Ainda colocaram corrente nas suas mãos e nos seus pés, porque o carcereiro disse: não, esses caras são perigosos. Em vez deles estarem gritando, eles cantavam, eles adoravam. Porque essa é a história que eles contavam para eles: Deus está conosco. Essa é a história que ele dizia: Deus vai nos dar vitória. Não é eu tenho que pagar o preço, não é eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que padecer. Não, não, não. Deus vai garantir a minha vitória. É a história que eu conto, é o sussurrar do que eu falo comigo acerca do que Deus falou. Aí Paulo começa a cantar com Silas e a Bíblia diz que outro acontecimento maior, porque presta atenção, se o acontecimento da sua vida agora é dor, sofrimento, ei, conte para você uma história e um outro acontecimento virá, só que não para deixar você numa situação pior, mas para livrar você da situação que você está vivendo. Um acontecimento maior veio agora, porque aquele que foram chicoteados agora está vendo o poder de Deus chicotear o cárcere, de tal forma que o cárcere recebeu tanto do poder de Deus que o cárcere foi destruído, as correntes foram chicoteadas, foram ditas para elas: soltem agora. Olha que acontecimento. O acontecimento, quando o que está acontecendo com você está te prejudicando, e você consegue adorar, e você consegue acreditar, você consegue dar passo de fé, você consegue ativar o gatilho do favor de Deus, um acontecimento maior vai vir. E esse acontecimento maior vai te livrar desse acontecimento menor. Tem horas que o que a gente está vendo é que as pessoas, elas não estão conseguindo compreender o que o favor de Deus é capaz de fazer. Mas olha o que é que diz o Salmos 2, versículo 13. Salmos 2, versículo 13. Diz assim: levanta-te e terás misericórdia de Sião, pois a hora te favorecerá. Sim, chegou a hora certa. Aqui está falando de acontecimento. Aqui está dizendo: olha, levante-se e terás misericórdia de Sião, pois a hora de fortalecê-la, sim, é hora de fortalecê-la, sim, é chegado a hora certa. Aqui está falando de acontecimento, de um Deus que se levanta na hora que os acontecimentos são volumosos na sua vida e você se encontra acoagido por estar acontecendo algo contra você. Aí é hora de você entender que Deus se levantará e a hora certa é agora. Se você compartilhar com outras pessoas uma palavra dessa, a gente consegue alcançar outras pessoas que talvez esteja precisando de ajuda, de favor. Porque tem pessoas que elas só conseguem olhar para os acontecimentos da vida delas e enxergar duas coisas: que ela está pagando o preço ou que Jesus está voltando. Ela não consegue se levantar e perceber o que é que esse acontecimento está me trazendo de mensagens da parte de Deus. O que é que ele pode despertar em mim? Porque olha, eu quero mostrar nesta noite algo interessante para você. O Espírito Santo sempre vai nos ajudar. Ele sempre vai estar disposto a levar as nossas orações quando não sabemos falar, através de gemidos inexprimíveis.
Eu creio que há uma autoridade na palavra de Deus que pode mudar a nossa vida. Eu creio que quando citamos o que Deus diz, transforma não só o nosso exterior, como também o nosso interior. Que eu falei lá, tem uma frase lá, eu volto lá já. O favor de Deus sempre será acionado, porque existe algo que Deus chama de misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Isso já é uma notícia fabulosa. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Uau! Então isso quer dizer que a misericórdia é um favor que está disponível no meio de qualquer acontecimento da nossa vida. Quando você olha para Romanos, capítulo 9, versículo de número 15, diz assim: pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus chega a dizer, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Como Deus pode ter misericórdia de você, se às vezes que Ele olha para você, você está admitindo os acontecimentos como se fosse da mão dele? Como Ele pode ter misericórdia? Porque Ele mesmo diz, no livro de Salmo Isaías 40, versículo 17, Isaías diz bem assim, vocês vão comparar Ele a quem? No capítulo 25, no versículo 25, ele vai dizer bem assim, vocês vão me comparar a quem para que eu lhe seja favorecido, ou para que eu possa lhe favorecer. Então, quando nós comparamos a Deus como desculpe, talvez você não acredita, mas eu vou ter que falar. Às vezes nós atribuímos a Deus aquilo que é de Satanás. João 10,10 diz que Satanás veio roubar, matar e destruir. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Dependendo da tradução, a morte vem primeiro. Dependendo da tradução. Tem tradução que o roubo vem primeiro. Tem tradução que a morte vem primeiro. Mas isso não vem o caso. É melhor roubar, matar e destruir. Então preste atenção. Quando você atribui, minha vida está um fracasso porque é Deus que quer. Não é isso que está lá. Em Isaías 40, o Senhor está falando o seguinte, onde está o poder dele e foi ele que fez todas as coisas. Ele não fala, eu criei, ele fala assim, eu criei as estrelas, os astros e tal, e onde é que vocês estavam? Vocês não viram o que eu criei? Ele fala do poder, da majestade, da autoridade dele. Aí alguém conta para ele que é ele que está por trás das causas, dos acontecimentos na vida das pessoas. Ei, Deus só está por trás dos acontecimentos favoráveis a você e não acontecimentos que não são favoráveis. Deus, ele trabalha para fazer as coisas acontecerem para dar certo. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz, eu é que sei que pensamento é ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar para você o fim que você deseja. Então Deus trabalha para acontecimentos bons e não para acontecimento ruim. Porque até a vinda dele é um acontecimento bom para aquele que perseverou, que esteve fiel até o fim. Então esses que são fiéis, eles vão ser arrebatados. É um acontecimento bom. Mas olha, o restante dos acontecimentos não será bom para aqueles que professam Jesus Cristo. Será ruim, porque ele também vai lançar aqueles que deixam de segui-lo no fogo do inferno. E aí, lá só vai haver dores e ranger de dentes. Então preste atenção, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, eu terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem eu quiser. Ou seja, aqueles que estão fazendo a minha vontade, esses daí vai haver acontecimentos na vida dele. Mas aqueles que não estão, infelizmente eu não terei
misericórdia dele. Aí você vai ver que a Bíblia diz: terei misericórdia de quem eu quiser. O Senhor disse: você nunca poderá desfrutar do favor de Deus, da misericórdia de Deus, se Deus não mostrar para você o caminho, se Ele não falar com você. Olha o que a mulher do fluxo de sangue falou. Ela poderia viver aquele acontecimento como se fosse a vontade de Deus, porque é assim que alguns acreditam que eles têm que pagar o preço por algo que Jesus já pagou. Então ela poderia estar dizendo: não, mas essa é a vontade de Deus mesmo, eu nasci para sofrer. Gabriela, eu nasci assim mesmo, não tenho que aceitar. Não, Ele quer mostrar seu favor, a sua compaixão, a sua misericórdia. É só nós, em vez de gritar para as pessoas, para o mundo, uma história ruim, conte para si mesmo uma história boa. Então a mulher do fluxo de sangue, ela diz: parei, a mim aconteceu algo e já me prende há 12 anos, eu preciso sair disso. Eu vou começar a mudar a história que eu estou vivendo. Eu vou começar a acessar a misericórdia de Deus, porque Deus, Ele não pode deixar de ter misericórdia para comigo. Às vezes, nós não aprendemos a fazer como Paulo e Silas, que o acontecimento deveria gerar na vida deles reclamações e dúvidas acerca da vontade de Deus. Mas em vez disso, aumentou a confiança, quer dizer, o acontecimento mostrou para eles que a fé deles estava ativa. Olha o que aconteceu com a pandemia, tirou um montão de crentes das igrejas. Olha o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas entrando em desespero, abandonando a fé. Por quê? Por causa de um acontecimento na vida deles. Eles não estão conseguindo provocar um acontecimento maior vindo da parte de Deus. Aí eles ficam aí, sofrendo, reclamando e gritando aquilo que Deus não falou com eles. A misericórdia do Senhor, ela se manifesta. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 15, tem algo interessante que diz assim: mas a misericórdia não se desviará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. A misericórdia do Senhor, ela não se desviará de você, a não ser, aí entra o detalhe, a não ser que aconteça com você o que aconteceu com Saul. E o que foi que Saul fez? Saul desobedeceu. Saul nunca buscou a Deus. Saul nunca fez o que Deus mandou. Saul nunca acreditou que Deus ia fazer algo. Saul viveu muito mais longe. Ele mesmo cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele cheio do Espírito Santo profetizou. Mas Saul, o coração dele estava corrompido por um orgulho, por qualquer outra coisa. Aí a misericórdia de Deus se desviou dele. Então o que você tem que entender é que não são as obras de justiça do homem que pode te livrar dos acontecimentos, mas a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é o fundamento do seu favor. É nela que nós devemos olhar para que possamos sair e vencer. A diferença entre Davi e Saul, dentro desse texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 15, é o que Deus mostra. A diferença entre Saul e Davi estava na misericórdia de Deus por Davi e não pela a vida de Saul. E isso aqui tem um ponto de convergência muito importante. Eu vou ler mais uma frase que eu coloquei aqui para voltar nesse texto, para que você possa entender. Eu coloquei aqui o seguinte:
aqui. O maior culpado por suas derrotas está na sua percepção acerca de si mesmo. Aí eu coloquei o seguinte, acerca de si mesmo, e não na percepção das pessoas sobre você. Porque tem pessoas, isso aqui é importante, qual era Saul estava preocupado com o que as pessoas viam nele. Davi estava preocupado com o que ele enxergava nele. E essa é uma diferença. Porque Saul estava vivendo acerca, deixa eu ajeitar aqui, acerca do que as pessoas viam, tanto que você vai ver ali por volta de 1 Samuel capítulo 15, que Saul, quando viu o povo, os soldados se dispersando, ele logo disse, não, o que é que eles vão pensar de mim? Já Davi não, Davi sempre olhou para dentro de si. Por isso essa frase, o maior culpado por sua derrota está na sua percepção acerca de si mesmo, e não na percepção das pessoas sobre você. Aí aqui está a diferença. Saul estava preocupado com o que as pessoas iriam ver nele, o que era que ia acontecer de ver nele. Davi estava preocupado no que Deus viria acerca dele. Então, em vez dele olhar para o que as pessoas viam nele, ele olhava para o que ele enxergava nele. Por isso que os acontecimentos na vida de Davi não durou muito. Você vai ver que tem acontecimentos trágicos na vida de Davi, não só na família, como também em outras áreas da vida. Mas Davi sempre se posicionou acerca de olhar para dentro de si, acerca do que Deus estava falando com ele, acerca do que Deus estava favorecendo a ele. Então é importante você entender o que eu estou falando com você. Esta frase tem tudo a ver, o maior culpado por suas derrotas estar na sua percepção acerca de si mesmo. Se você olha e diz, eu nasci para isso, é porque eu estou nisso. Você já prestou atenção que a maioria das pessoas encontra um pecado para justificar, encontra um erro dele para justificar a sua derrota, encontra um pensamento, encontra uma palavra, mas nunca encontra uma resposta para dar a Deus acerca de si. A mulher do fluxo de sangue, em vez dela olhar para a causa, meus pais, maldição hereditária, ela olhou para isso, ela olhou, foi para o que Deus é capaz de fazer e não porque ela estava sofrendo. Deixa eu usar essa frase novamente. Os acontecimentos quer que você olhe para a causa do que está lhe acontecendo. Quer que você olhe para si. Mas olhe para o que Deus está fazendo, o que Deus é capaz de fazer. Nunca será você, sempre será Deus. Nunca será o que o mundo faz contra você, sempre será o que Deus vai fazer ao seu favor. Então, em vez de você estar olhando para fora de si, olhe para dentro de si. E eu escrevi algo parecido dentro disso, que eu escrevi o seguinte: toda vez que eu falo para olhar para dentro, se você só olhar para dentro e só encontra coisa ruim, é porque está brabo. Porque a Bíblia diz que a boca fala do coração está cheio. Então, quando você olha para dentro de si, você tem que encontrar Deus lá. E quando você encontra Deus, você tem confiança. Entendeu, Cátia? Quando a gente olha para dentro de nós, a gente tem que encontrar Deus. Mas na maioria das vezes que as pessoas olham para dentro delas, não tem encontrado Deus dentro dela. Tem encontrado, sabe o quê? Tem encontrado as decepções, as amarguras, as tristezas. Então é importante você encontrar Deus dentro de você. Porque o próprio texto bíblico, o próprio Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito de Deus. E quando somos templos do Espírito de Deus,
o templo é o nosso corpo e ele está dentro de nós. Então, quando nós olhamos e encontramos Deus, enxergamos Deus e não nós. Enxergamos Deus e não nós. Então é necessário, cada um tem seu jeito de vencer, eu coloquei aqui. Cada um tem seu jeito de vencer. E eu queria mostrar mais um pouco da história de Davi. Você vê que Davi tinha um jeito de vencer. Qual era o jeito de Davi vencer? Davi não olhava para o gigante, Davi olhava para Deus. Davi vence Golias com 3 coisas que você tem que aprender agora. 3 gatilhos importantes para você obter, porque cada um tem seu jeito de vencer. E aqui eu quero respeitar a opinião, porque tem gente, o problema das pessoas é o seguinte, é que elas querem dizer que o jeito dela dá certo. Eu conversei com um determinado pastor, e eu falando com ele e tal, e ele disse, não, cada um tem seu jeito de vencer. E aí eu olhei para ele e disse bem assim, tá, e o seu jeito está te dando vitória? Não. Então, você não, é melhor você olhar para o jeito dos outros. Porque se você olhar agora, irmão Benedito, Kátia e os demais que estão aí, Bispo Anizete e outros, se você olhar agora para você, que diz que tem o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, o seu jeito disso, o seu jeito daquilo outro, e você faz uma avaliação, esse seu jeito está te ajudando? Porque se esse seu jeito não te ajuda, tem alguma coisa errada. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é encontrar o jeito que alguém está fazendo, é o que nós chamamos de modelagem. Olhar a forma como alguém está vivendo e tentar viver parecido com a vida da outra pessoa, para que você possa obter o resultado. Porque tem muita gente que diz que vai vencer do jeito dela, mas do jeito dela ela não está indo a lugar nenhum. Eu tenho olhado para muitas pessoas. Eu tenho olhado não só para alguns amigos, mas também olho para outros pregadores e tento me adequar a eles, porque se o meu jeito não está me dando resultado, eu estou em busca de vencer e não de empatar e nem de perder. Então, quando você olha para Davi, Deus mostrou a misericórdia para Davi, mas não mostrou para Saul. E aí a maioria diz, mas por que Deus não olhou para Davi? Alguém vai dizer o seguinte, é por isso que no templo de Salomão, e a palavra Salomão quer dizer paz, havia uma obra muito grande de Deus sendo feita, mas por trás disso tudo havia sabedoria, prosperidade. E o Senhor estava dando favor a Salomão para que ele pudesse construir. Agora olha só, o desejo de Davi era construir um templo para Deus. Deus disse, você não vai construir. Mas por que eu não vou construir? Aí Deus diz, porque a sua mão está cheia de sangue. Pega esse ponto. Se Deus tivesse falado isso com Saul, sabe o que era que Saul ia fazer? Fazia. Ele iria passar por cima desta palavra. Como muitas pessoas que dizem, eu tenho meu jeito de viver, meu jeito de vencer, meu jeito disso, meu jeito daquilo outro. Essas pessoas são as mesmas coisas de Davi. Quando Deus disse para Davi, você não vai construir o templo. Por quê, Senhor? Porque tua mão está suja. Ele disse, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou financiar, vou deixar uma herança para o meu filho investir no seu templo. Eu não vou fazer, mas ele vai investir. Se fosse Saul, ele atropelava isso. Como a maioria das pessoas que Deus diz, não faça desse jeito, eles atropelam. Porque eles acham que do jeito dele é o jeito que Deus está falando com ele. Não é, gente. Nós temos que entender que Deus, na sua uniforme graças, ele fala com indivíduos, a todo instante ele muda, porque ele vê, por exemplo, ele fala para Abraão, eu quero o teu filho. Lá vai Abraão subindo. Quando Abraão chega lá no monte para sacrificar o menino,
a voz por trás do arbusto falava com ele dizendo: Abraão não precisa mais. Já imaginou se Abraão, com o coração duro igual Saul, dissesse: não, porque a voz que o Senhor falou comigo é que eu tenho que viver assim, fazer assim. Mas Deus mudou. Deus muda a instrução. Deus por várias vezes mandou Moisés bater na pedra. E no último estágio da vida de Moisés, Deus mandou falar com a pedra. Mas Moisés continuou batendo na pedra, porque ele achava que Deus tinha que fazer do jeito dele, e não era do jeito dele. Então tem gente que cada um quer vencer do seu próprio jeito, seu jeito de vencer. Mas se tiver a palavra, ok. Mas se não tiver, não adianta. Então Deus disse para Abraão: Abraão, não mata o seu filho. Aí ele olhou, viu um cordeiro, Deus providenciou o cordeiro, ele sacrificou o cordeiro. Já imaginou se ele segue a primeira voz, o primeiro comando de Deus? O primeiro comando de Deus foi: seja. O primeiro comando de Deus é: mata o seu filho. E o segundo comando é: não precisa mais. Porque quando Deus vê que você é obediente, ele vai dizer: não precisa mais. Agora olha o acontecimento. Qual era o acontecimento? Vou ter que matar meu filho. E na hora que ele vai, leva isso e está atento a ouvir a voz de Deus, qual é o segundo acontecimento? Deus providenciou um cordeiro. Porque sempre vai ser assim. Deus, o acontecimento que Deus traz para você, nunca te leva a perder, sempre a vencer. Então, se esse acontecimento é ruim, se algo está acontecendo de ruim na tua vida, busque o acontecimento de Deus, porque o acontecimento de Deus, o de repente de Deus, o mover de Deus, o favor de Deus, ele te beneficia e não te prejudica. Então não considere esse acontecimento: eu estou endividado, não sei, tal. Não, isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com alguma coisa, com a semente do diabo, com alguma coisa errada sua. Tem alguma coisa a ver com você. Porque o acontecimento que Deus traz é para fazer o que fez com Paulo e Silas: quebrar as correntes, abrir as trancas, destruir o cárcere e te tirar vivo, curado e sarado, e ainda salvar todos os presos que te viu louvando a Deus, confiando que aquele acontecimento não seria maior do que o que Deus está para fazer. É por isso que o Salmo 136, versículo de número 24, diz que a misericórdia do Senhor nos livra dos nossos inimigos. Olha o que é que diz: Ele nos livrou dos inimigos, porque sua misericórdia dura para sempre. Quando você lê o Salmo 136, você vai ver uma série de acontecimentos. Deus abriu o mar vermelho porque sua misericórdia dura para sempre. Nos fez andar. Olha quantos acontecimentos. Nos fez passar no meio do mar vermelho em pé seco, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou os nossos inimigos no meio do mar, porque sua misericórdia dura para sempre. Veja, todo acontecimento que o Salmo 136 traz é acontecimento de livramento da parte de Deus. E eu vou ler com você. Vou ler para você entender, porque tem gente que acha que Deus está por trás dos acontecimentos de fracasso. E se ele tivesse por trás, eu tenho certeza que os Salmos 136 teria lá o sofrimento. Deuteronômio vai falar: ele nos levou por terra seca para nos provar, para saber se nós estávamos com ele. Mas o acontecimento é outro. Olha o que é que diz a misericórdia do Senhor. Esse é o hino de gratidão que o povo de Israel canta na subida em adoração ali para ir para a região de Gigal, onde há a maior concentração de adoração. Gigal e Betel se tornou os lugares de peregrinação do povo de Israel, porque foram os dois lugares onde Israel teve livramentos e uma presença gloriosa de Deus. Aí diz assim, ó:
Dê graças a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aí versículo de número 4, diz assim: somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Porque pela sua sabedoria Ele fez os céus e a terra, o seu amor dura para sempre. E Ele pôs a terra sobre as águas profundas, seu amor dura para sempre. Aí vai falando, quando chega no versículo 10, diz assim: em cada lado dos egípcios Deus matou o primogênito. Acontecimento ruim para eles, mas para o povo de Israel não morreu ninguém. Ele tirou com sua mão forte e com um braço poderoso. Ele tirou do Egito o povo de Israel, porque o seu amor dura para sempre. Um grande acontecimento. Aí ele vai dizer bem assim: ele tirou com sua mão forte e com seu braço poderoso. Seu amor dura para sempre. Ele dividiu o mar vermelho em duas partes. Um grande acontecimento. Aí ele vai dizer bem assim: e ali ele afogou o rei dos egípcios. Um grande acontecimento. Deus guiou o seu povo pelo deserto e o seu amor durou para ele. Matou os reis poderosos. O Senhor matou reis famosos. O Senhor matou Seom, o rei dos amorreus. Ele matou Oguer, rei de Bazar. Ele deu ao seu povo a terra desses reis. Grandes acontecimentos. Quando fomos derrotados, Deus não nos esqueceu de nós. Estava lá para fazer um grande acontecimento. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. Seu amor dura para sempre. Aí alguém vem dizer que Deus, que o grande acontecimento, que os acontecimentos da vida deles é Deus que está por trás. Aí vai dizer que cada um tem seu jeito de vencer. Nada a ver. A razão pela qual os planos de Deus é destruir os nossos inimigos e não deixá-los prevalecer é para que haja um grande acontecimento diante daquilo que estamos enfrentando. Existem pessoas desejando sua morte e a destruição delas certamente acontecerá, porque o Senhor diz que eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoareis os que te amaldiçoarem. Existem pessoas que têm uma expectativa errada a seu respeito e fazem tudo para te ver fracassar. Mas veja, o Senhor foi que te libertou. Ele não tem como negar o seu favor por você, em geral os grandes acontecimentos. O Senhor estava com Jacó, Ele livrou Jacó, Ele salvou Jacó. Quando nós vamos olhar para o que Deus fez, dentro da expectativa de Deus nos livrar dos inimigos, e quando você vai para Marcos capítulo 10, versículo 47, quando Bartimeu está ali gritando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que muitos advertiam para que ele fosse calado. Mas o cego disse: rapaz, eu estou invocando um acontecimento maior, porque o primeiro acontecimento da minha vida foi ficar cego. Mas Deus tem um acontecimento, algo que vai acontecer, que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha maneira de ver a vida. Então eu não posso me calar diante de algo que eu quero que aconteça. Os acontecimentos de Deus mudam a vida. Ele sabia disso, por isso que ele clama: Jesus, filho de Davi. Ele não só sabia que Jesus era o Messias, mas também sabia dos feitos de Davi, do que Davi havia conquistado. Então ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu estava clamando a Jesus e ele estava fazendo uma exigência: tenha misericórdia de mim. Ele estava dizendo: eu quero um acontecimento novo, porque o que me acontece na vida todo dia
é pedir e não receber. O que acontece, é isso que Bartimeu está dizendo, o que acontece comigo todo dia é um clamor onde não há uma resposta. Eu peço para as pessoas, ninguém me atende. O que ele está fazendo é ter misericórdia de mim. Ele estava fazendo uma exigência de um pedido de misericórdia. Jesus parou, e quando Jesus parou, ouvindo a misericórdia, ele ouviu a resposta à sua situação. O que é que você precisa? E ele disse: eu quero ter vista. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de um acontecimento novo. Eu preciso que algo mude a minha história. Eu preciso de algo novo. Os acontecimentos podem te fazer parar. As lutas estão gerando em você uma paralisia. E o pior é que tem muitas pessoas que estão aceitando o acontecimento da vida dela e não tem nenhuma disposição de fazer o que Bartimeu fez, de clamar, de fazer um pedido, uma exigência. Tem misericórdia. Uma exigência que talvez a palavra chegue ruim para você, porque tem muitos religiosos que não podem ouvir uma palavra dessa. Eu comentava hoje com meu filho, a gente estava conversando, estava lá ajudando ele a pintar a casa dele, e eu estava falando com ele que tem muitas pessoas que, diante da vida, elas acham que Deus se importa quando a gente faz uma exigência, usa uma palavra como essa, que é como se ninguém coloca Deus na parede, ninguém pode exigir nada de Deus. E Deus se importa? Deus não se importa, não. Você vai ver isso no ato da mulher do fluxo de sangue. A mulher não pediu, a mulher tirou de Jesus. Porque tem horas que acontecimentos, eles dominarão a nossa vida até o dia em que nós nos levantemos para buscar um acontecimento maior do que Deus tem para fazer em nossas vidas. Então, o que você tem que entender hoje é que a mulher, enquanto Bartimeu exigiu misericórdia, que ele poderia estar conformado com a vida de cego, a mulher poderia ficar no lugar dela, quietinha, escondida, porque ela não pediu, ela tirou de Jesus o poder. Está lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do número 27, versículo 27 em diante. Então ela tocou, ela contou história para si, ela tirou sem pedir. Jesus faz essa declaração: alguém me tocou porque tirou de mim o poder. Então, tem pessoas que acham que Deus vai... mas Deus não... Eu acho que a gente tem pessoas que acham que é errado falar esse tipo de coisa. Ele exigiu. Ninguém exige de Deus. Outros dizem, ninguém põe Deus na parede. Outros dizem, ninguém rouba nada de Deus. Ninguém tira nada de Deus. Mas não para prestar atenção que está chamando Deus de você, quando na verdade Ele é Senhor. Ele diz: eu sou Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então até nós ele chama de Senhor. Agora, como Ele pode ser Senhor dos senhores se nós o chamamos de você? E chamar de você hoje está normal, porque tem gente que vai orar: Senhor, você tem que fazer. Aí numa hora dessa se escandaliza comigo quando eu uso essas duas palavras. A mulher do fluxo de sangue tirou de Jesus o poder, e Bartimeu exigiu a misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. E o ato dele gritar mais alto mostrava: o pior acontecimento da minha vida foi ser cego, mas eu quero que aconteça algo melhor.
A mulher do fluxo de sangue também fez a mesma coisa. O pior acontecimento da minha vida foi eu sangrar 12 anos. Mas agora eu tiro, porque eu quero um outro acontecimento. Tem horas que as pessoas, elas gostam de viver o pior acontecimento, porque elas são muito mais vitimistas do que otimistas, altruístas. Elas preferem muito viver a mercê das situações do que viver a favor das situações. Porque as situações, ela pode ser uma escola. E eu falei isso, já estou chegando no final aqui. Na minha frase, eu falei, uma das frases que eu coloquei do meu texto hoje, que foi corrido, foi justamente algo que eu considero importante para eu passar aqui para você. Veja bem, o que eu escrevi aqui. Olha só. Para aí que tá lento aqui o meu tablet. Então, olha só. Eu escrevi o seguinte: cada um tem o seu jeito de vencer, que não tem nada a ver com você, que cada um vai ter sua forma de agir. Aí eu coloquei: agir certo é melhor do que parecer certo. Perceba que o mal pode parecer bonito por fora, mas entenda, suas lutas têm feito você mais forte e inteligente e não está quebrando você. Quanto mais você vive e aprende, mais perceberá o quanto não sabe nada. Então, de uma maneira inversa, se você está preocupado por não estar à altura para alcançar o que sonha, isso pode ser muito bom e pode ser um sinal de que você realmente está à altura para realizar. Por isso que eu coloquei a palavra ali, inverso. Então, de uma maneira inversa, porque é justamente por causa do acontecimento. Porque tem pessoas que olham para os acontecimentos e aí ela começa a se ver incapaz de alcançar o que sonha. Porque o acontecimento sugou toda a energia e força dela, a fé dela. Mas de maneira inversa, quando você acha que você não tem condição, aí é que você tem condição. E Deus fala muito de maneira inversa quando ele diz bem assim: quando você acha que eu não estou perto, que eu estou perto, eu estou longe. Quando você acha que eu estou longe, eu estou perto. Então, você precisa entender que tem horas que a gente tem que começar a exigir um favor, um acontecimento. A gente tem que ter essa ousadia, isso é um passo de fé. É não aceitar. E Deus não vai se importar em nos ver querer, porque Ele sempre diz que Ele nos dá o que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Talvez muitos estejam cansados, como eu e outros, de viver na escuridão das suas pobrezas. Então invoque aquele que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Ele o livrará da doença, da morte, da privação. Ele vai te honrar. Você tem que pedir misericórdia a Deus, você tem que pedir para Deus um novo acontecimento. Se isso que está te acontecendo, você já sabe que não vem da parte de Deus, então faça como o povo de Israel fez. No Salmos 30 e 136 que ele diz: é a misericórdia do Senhor que nos livrou, o amor dele dura para sempre.
aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre, o seu amor dura para sempre. O Deus que tem misericórdia, Ele sempre vai nos guiar. E você não pode estar cansado de caminhar. Você tem que estar cansado de caminhar com pessoas erradas. Você não tem que estar cansado de me ouvir falar 1h10, 1h20. Você tem que estar cansado de ouvir aquilo que não consegue gerar em você um resultado. Porque olha que palavra poderosa Deus está liberando sobre a sua vida. Mas tem pessoas que, eu cansei. Mas não cansa de sofrer, mas cansa de ouvir estratégias para mudar de vida. Então, você tem que cansar de estar com pessoas erradas, de viver, cansar de viver um momento desastroso conforme você está vivendo no momento. Então, o que você tem que fazer é entender que a misericórdia do Senhor, ela vai agir, porque ela é como um favor que te livra. A misericórdia de Deus faz você se lembrar, faz ele se lembrar do povo e de tirá-lo da situação que está no versículo 23. Que o Senhor lembre-se de nós em nossa condição humilde, porque sua misericórdia dura para sempre. Convide Deus para um acontecimento novo na tua vida. Peça para Ele: Senhor, eu quero. Deus não vai deixar de cumprir o que Ele disse. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e 9 diz: mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, pois uma porta grande e eficaz me abriu. Há muitos adversários. Olha o que é que Paulo está dizendo. Um acontecimento novo aconteceu agora. Por isso que eu vou ficar mais um pouco. Porque uma grande porta me abriu. Apesar dos adversários. O que Paulo está dizendo eu vou ficar porque eu não estou com medo dos adversários. Porque eu sei que em meio aos acontecimentos que o mundo e o diabo possa trazer contra mim, Deus terá um acontecimento maior. Quando você persiste em falar, Deus abrirá uma grande porta para você. Não importa o quão difícil seja a circunstância, você deve primeiro falar o que Deus lhe mostrou. Fale do que Deus vai fazer por você. Fale do que Deus vai agir. Você deve falar e mostrar primeiro o que Deus lhe disse. Então, em vez de você desistir, você deve ser persistente. O que Deus falou com você é um novo acontecimento. Deus sempre vai mudar a nossa história. Quando você estiver mal-humorada, quando você estiver enfrentando dificuldade, olha o que o Salmo 136 diz: ouvi que sua misericórdia dura para sempre. Às vezes nós temos que ouvir o que Deus fez por nós. Quando você estiver meio agitado, cabisbaixo, deprimido, quando você estiver sentindo que talvez Deus esqueceu de você, entenda: Deus não esquece dos seus, porque Ele disse: se uma mãe não esquece do filho que amamenta, como eu esquecerei dos meus servos? Quando você olha para o Salmos 30, versículo 3, diz que a misericórdia do Senhor nos protege das consequências das ações e dos erros. Diz: Ele nos trouxe a nossa iniquidade, quem ficará de pé? Deus sempre vai mostrar as ações que estão erradas, para nos trazer de volta. Em João capítulo 8, uma mulher pega em um ato de adultério. O grande acontecimento da vida dela é que ela seria apredejada. E no meio daquilo tudo, Jesus levantou, e eles querendo acusar, e Jesus disse: vocês que não têm pecado, atire a primeira pedra. E
E no meio daquele movimento, as pessoas começaram a sair. E o grande acontecimento não era a mulher ser apedrejada. O grande acontecimento foi Deus livrou ela do apedrejamento. O grande acontecimento não era uma mulher que estava adulterando. O grande acontecimento era uma mulher que foi liberta da sua condenação. O grande acontecimento em João 8 não foi que aquela mulher tinha que ser apedrejada por causa da lei de Moisés. O grande acontecimento não era que a lei de Moisés dizia, era o que a graça de Deus estava dizendo naquele momento. E a graça de Deus era o perdão para aquela mulher. A misericórdia do Senhor nos protege toda geração. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz: pela misericórdia do Senhor nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia não falha, elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Você vê que o texto ele nos chama para um resultado final, porque ele diz assim: pelas misericórdias do Senhor nós não somos consumidos, pois a sua misericórdia não falha, elas são novas toda manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, se Deus está dizendo, Ele será fiel em cumprir. Então, não se envolva com suas tragédias, se envolva com as suas vitórias. Não se envolva com os seus medos, se envolva com a sua coragem. Não se envolva com suas angústias, se envolva com as suas alegrias. Não se envolva com seus preconceitos, se envolva com a sua paz. Não se envolva com um mundo que quer te ver prostrado, caído. Se envolva com outra coisa. A misericórdia do Senhor, ela não falha. O grande acontecimento, se envolva com grandes acontecimentos de Deus. E é isso que a mulher pega no ato de adultério, acontece. O grande acontecimento para todo mundo era a mulher ser apedrejada. Para Jesus era ela ser liberta, livre. A misericórdia do Senhor nunca falha, pois nós falhamos, mas a misericórdia de Deus não. A misericórdia de Deus não tem prazo, grandes coisas Deus tem para fazer por nós, e ela não sobrescreve, né? Ou ela não deixa de se cumprir. Salmos 18, 25 diz: com a misericórdia te mostrará misericordioso. Com os misericordiosos te mostrará misericordioso. Com os homens íntegros te mostrarás íntegro. Deus se mostra como um Deus que faz. Para os que têm fé, Ele é o Deus que realiza. Para os que duvidam, Ele é um Deus que nunca vai fazer nada. Para os que acreditam que Ele é bom, Ele será bom. Para os que acreditam que é Ele que está causando a ferida, Ele vai estar causando a ferida. Porque Deus é misericórdia, te mostra misericordioso com os misericordiosos. Ele te mostra íntegro com o íntegro. Mas a Bíblia diz no versículo 26 do Salmos 18, com perverso ele age à altura. Precisamos invocar os grandes acontecimentos de Deus e não viver das grandes tragédias. Tem pessoas que vivem das tragédias, outros vivem de grandes acontecimentos. Os acontecimentos provêm de Deus, as tragédias não. E eu termino aqui falando sobre esses dois pontos. O que acontece com muita gente é tragédia, porque o grande acontecimento para o povo que pegou aquela mulher em ato de adultério era um acontecimento para ele, apedrejar a mulher, mas para a mulher era uma tragédia. O grande acontecimento para a mulher, sabe o que foi? Foi o livramento. Então tem pessoas que estão fazendo das suas tragédias um acontecimento. Só que os acontecimentos, ele vem por intervenção de Deus. As tragédias vêm pelo aquilo que fazemos ou por aquilo que não fazemos. Tem pessoas que continuarão nas suas tragédias e outros vão ver acontecimento. Eu espero que você veja os acontecimentos e não as tragédias.
Eu quero chamar você para orar e já deixo aqui o último versículo, que é Salmo 112, versículo 13 e 14, que diz assim: levantar-te-ás e terá misericórdia de Sião, pois a hora de favorecê-la, sim, é chegada a hora certa. Versículo 14 diz assim: porque os teus servos se deleitam com as suas pedras e se agradam do seu pó. É a hora certa. E nós vamos falar com o Eterno de Israel, porque é no Eterno de Israel que nós encontramos o milagre. Vamos falar com Deus, não para mostrar as tragédias, mas para invocar um novo acontecimento. Essa palavra acontecimento é interessante, que ela pode nos levar, a achar que acontecimento. O que aconteceu? Aconteceu que o menino nasceu. O que aconteceu? Aconteceu que fulano prosperou. O que aconteceu? Aconteceu porque fulano estava desempregado e arrumou um emprego. O que aconteceu? Aconteceu que fulano prosperou. Qual foi a tragédia? A tragédia é que a vida está ruim. Qual foi a tragédia? Fulano perdeu o emprego. Qual foi a tragédia? Não é a tragédia, não são de tragédia que nós vivemos. Vivemos de acontecimento. Vamos falar com o Eterno. Se você tem um copo com água, pega aí na sua mão e vamos falar com Deus. Bendito é o Senhor Jesus, Deus de toda graça e misericórdia. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por Tua palavra, que nos revela todo dia uma maneira melhor de dar passos de fé. Preciso, meu Deus, do Teu favor, da Tua bênção. Pessoas precisam ser encontradas pelo Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo em meio às suas tragédias. Traz um grande acontecimento. Porque, meu Deus, nós vivemos do que o Senhor é capaz de fazer e não daquilo que estamos causando em nós. Que o Teu favor e o Teu poder e a Tua misericórdia venha nos curar, nos salvar das nossas tragédias. Fazemos a mesma oração que Bartimeu fez. Tem misericórdia de mim, age em meu favor, muda a minha história, traz-me de volta à vida. Meu Deus, muda a vida desta pessoa, faz algo acontecer como fizeste acontecer na tragédia de Paulo, quando ele estava na prisão. E o Senhor fez algo acontecer, um terremoto livrou, e ele ficou sarado das dores e curado e livre das prisões. Faz algo novo acontecer, faz um milagre que ainda não foi visto. O Senhor traz algo mais poderoso para a vida dos teus filhos. Consagra esta água, coloca remédio certo para que possa trazer cura e libertação. Porque o teu favor e a tua misericórdia dura para sempre. Nos livra e destrói todos os nossos inimigos. Sim, aqueles como o Senhor fez quando destruiu os inimigos de Israel. Que os nossos inimigos internos e externos sejam afogados, destruídos, e que possamos só ver um horizonte de milagre. Coloca o remédio certo na água para curar o enfermo, para libertar os oprimidos e para trazer paz e alegria para aqueles que estão saindo da tragédia para um novo acontecimento. E eu abençoo a família, declaro libertação de todos os espíritos malignos. Ordeno saia, que essa pessoa seja liberta e curada. Ordeno doença saia de qualquer lugar que você estiver e que ela seja curada em nome de Jesus. Amém. Tome da sua água e seja abençoado.
Bom, querido, Deus te abençoe. Até a próxima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre a vossa vida e permaneça para sempre. Shalom Adonai. Até a próxima, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus.